E aí, prontos para mais uma aula de matemática? Hoje nós vamos abrir o nosso livro de matemática na página 163 e vamos falar a respeito de outros procedimentos para a adição. Bora lá? Antes de começar a fazer os exercícios da página 163, eu quero que vocês observem os números aí do exercício 16 e me responda se eu posso começar esses cálculos com o número 8. E por quê? Então, você vai marcar sim ou não, tá? Então, você só marca aí, pensa e marca sim ou não. Depois, nós vamos fazer a correção e você vai ver se você acertou e por que você acertou ou por que você errou. Se você respondeu que nós não podemos começar pelo número 8, você acertou. Por quê? Porque o número da casa das dezenas não resulta em 8 em nenhuma das estimativas. Então, agora você vai armar a sua continha e vai fazer os cálculos. Você vai começar pela unidade. Então, vamos lá. Se você somar 3 mais 2, 3 mais 2 são 5. Então, não começa com o número 8. Quando você soma 4 mais 7, 4 mais 7 são 11. Também não dá, não começa pelo número 8. Quando você soma 5 mais 1, 5 mais 1 são 6. Também não dá 8. E quando você soma 8 mais 6, dá 14. Também não é 8. Então, nenhuma das contas aqui presentes começam com o número 8. O exercício 17 estime e complete a tabela com o sinal adequado. Então, nós temos o sinal de igual, maior e menor. Então, vocês estão lembrados que a professora explicou que o sinal de maior é quando o jacaré abre o bocão dele para o número maior. E o sinal de menor é quando o jacaré abre o bocão dele para o menor, tá? Para o número menor. Então, aqui você vai fazer os cálculos de 87 mais 7 e vai colocar se o resultado é maior, menor ou igual ao número 100. 37 mais 53. Qual é o resultado? Esse resultado é maior, menor ou igual a 90? O C. 45 mais 35. Qual que é o resultado dessa conta? Ele é maior, menor ou igual a 70? E o resultado de 82 mais 29 é maior, menor ou igual a 110? O exercício 18, que está na página 164, está escrito assim: pinte a opção mais adequada para cada operação. Então, a operação é essa, 546 mais 310. Você vai fazer a continha no seu caderno, vai colocar aqui do lado o resultado e vai pintar se ele é maior que 800 ou se o resultado é menor que 800. Se for maior, você vai pintar o maior e se for menor, você vai pintar o menor. 455 mais 424, o resultado é maior que 900 ou é menor que 900? Então, você vai pintar a casinha. E também o outro exercício, que é 281 mais 112. Qual é o resultado? O resultado é maior que 400 ou é menor que 400? Então, você vai pintar a casinha que representa o resultado que você encontrou, ok? B. Realize as adições em seu caderno, verificando se as estimativas estavam corretas. Depois, confira o resultado com a calculadora. Então, primeiro, você vai fazer a estimativa no seu caderno e vai colocar o resultado aqui do lado, tá bom? E aí, você vai colocar o seu resultado e depois você vai fazer com a calculadora. Se deu certo, você vai colocar como que ficou o resultado aqui com a calculadora.
O exercício 19 da página 164 diz assim: algumas fábricas de brinquedos têm investido na produção de brinquedos sustentáveis, ou seja, brinquedos que não poluem o meio ambiente. Observe as vendas da fábrica Vida Divertida durante 4 anos. Então, nós temos aqui duas colunas, uma coluna com os anos e a outra coluna com a quantidade de brinquedos. Então, você vai responder a seguinte: você vai marcar a opção que mais se aproxima da resposta correta. Então, aqui na letra A, você vai juntar a quantidade de brinquedos vendida em 2014 com a quantidade de brinquedos vendido em 2015. E aí você vai colocar se o resultado é perto de 100, de 200 ou de 300. A letra B, você vai juntar os brinquedos vendidos entre 2015 e 2017. O resultado está mais próximo de 500, de 550 ou de 600. E os brinquedos vendidos nos 4 anos. Então, você vai somar todos os brinquedos vendidos nos 4 anos e vai escrever se mais se aproxima de 600, de 700 ou de 800. O exercício número 20 da página 165 vem pedindo para você descobrir qual é o segredo dessa sequência. Então, por exemplo, aqui eu tenho 305. 305. Eu vou observar o número 320 para que eu possa entender de quantos em quantos estão pulando. E aqui, como na sequência eu já tenho 320 e o 325, então eu consigo entender que a atividade A está pedindo para eu fazer uma sequência de 5 em 5. A B, eu já tenho 84 e 87. Então, aqui está pedindo para eu fazer uma sequência de 3 em 3, certo? A C está pedindo para eu fazer uma sequência na ordem decrescente. Então, eu vou começar do maior para o menor. Então, aqui eu já tenho 200 e 180. 200 menos 180 seria 20. Então, aqui eu já tenho uma ordem decrescente de 20 em 20. Então, eu vou diminuir de 20 em 20, ok? Agora é a sua vez, você vai usar a tirinha em branco para criar uma sequência. Então, você vai preenche umas 2 ou 3 casas, e aí o restante você continua na ordem crescente ou decrescente. Fica a sua escolha, ok? O exercício 21 é um desafio, tá? Então, na página 165 ainda. Então, o seguinte desafio. Somei 30, o resultado foi 90. O número que eu pensei foi o... Então, se ele tem o número mais 30, vai dar o resultado 90. Que número ele tem? Então, aqui, só para que você entenda, tá? Eu vou falar o primeiro resultado. É o número 60. Então, ele tem 60, ele vai juntar mais 30, vai dar um resultado de 90, ok? Então, agora você vai pensar e fazer a B, a C e a D. Douglas prefere fazer os cálculos usando a decomposição. Então, aqui ele fez os dois métodos, tá vendo? Ó, ele fez o método algoritmo e fez o método de decomposição, porque ele acha que fica mais prático para ele fazer assim. O exercício 22 está pedindo para você resolver de acordo com o que Douglas resolveu, tá? Então, primeiro você vai fazer ele no método do algoritmo, e depois, aqui do lado, você vai fazer no método de decomposição, tá bom? Então, nós temos o A, o B, o C e o D, para você fazer esses 4. O exercício número 23 da página 166 vem pedindo para você criar 2 problemas. Cada problema precisa ter 3 dígitos, precisa ser de adição, com 3 dígitos, e nós já temos o resultado da letra A, que é 50 anos,
e o resultado da letra B, que é R$ 100 pelo almoço. Então, os dois problemas têm que estar dentro desse contexto aqui, tá bom? Aqui eu tenho uma sugestão para cada problema, tá? Mas você pode fazer diferente, você não precisa ficar preso nesse que a professora está dando. A professora só deu aqui 2 exemplos de problemas, mas vocês não precisam usar exatamente esses, vocês podem criar problemas diferentes, mas desde que esteja dentro daquele contexto, tá bom? O exercício 24 é um desafio, então você vai observar a placa, né, de compra que está lá na página 154. Lembra? Lá no depósito de lixo? Então, essa placa aqui, ela vem falando a quantidade de material, vem falando a quantidade por quilo e vem falando o valor em reais. Então, você vai pensar, tá? Aí, sozinho ou com alguém da sua família, quanto você precisa vender de material para chegar a um valor de R$ 937. Então, quantos quilos de papelão você precisa juntar com garrafa PET, com ferro e com alumínio? Você pode juntar os 4 materiais, tá bom? A única coisa que eu quero é que você chegue a esse resultado. 937. Quanto você precisa vender de papelão, quanto você precisa vender de garrafa PET, quanto você precisa vender de ferro e quanto você precisa vender de alumínio para conseguir esse valor, ok? E é isso. Por hoje é só. Um beijo e um queijo da professora Ruth. Tchau, tchau.